Senão eu vou cair. Olha, quarta-feira tudo funciona. Deixa eu projetar a folha da tarefa. E daí eu vou escrevendo ali a resposta correta. Vou pedir encarecidamente a participação de vocês para corrigir e a gente aproveitar para revisar o conteúdo da prova de sexta-feira sobre a República Democrática, não tão democrática assim, mas chamada de República Democrática. Beleza? Primeira questão. Após a saída de Vargas, em 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, o comunismo já não parecia ser uma sombra, Vargas já tinha eliminado o comunismo, o Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente do Brasil. Ele era um liberal ou um nacionalista? Justifique. Quem pode responder? Deixa eu voltar para outra tela. Né? Liberal? Ele era um liberal. Por que, Duda? Eu acho que foi tu que respondeu na aula passada, né? Não sei, mas eu botei porque ele deixou a livre importação de mercadorias e ele se aliou aos Estados Unidos. Isso, reduziu os impostos para produtos importados, permitindo a entrada, né, dos produtos importados do Brasil, e rompeu relações com a URSS. Ele rompeu relações diplomáticas com a União Soviética. Então, ele permitiu a entrada do capital internacional com os produtos importados e ainda rompeu relações com a União Soviética. Isso mostra o posicionamento político do Eurico Gaspar Dutra, que foi um liberal. Aliás, foi durante o governo do Eurico Gaspar Dutra, em 1946, que a gente vai ter uma nova Constituição, inclusive, né? Quem foi que chegou? Giovanni. Depois, a 2. Em 1950, Vargas foi, enfim, esse enfim é porque ele nunca tinha sido eleito, né? Ele tomou o poder, teve eleição indireta, depois tomou o poder de novo. Enfim, eleito para presidente do Brasil, o que desagradou a elite brasileira, os militares e os norte-americanos. Por quê? Por que desagradou a elite brasileira, os militares e os norte-americanos? Dê exemplos que ilustrem sua resposta. A Helena perguntou, como assim ilustrem? Ela estava aqui na hora que eu fiz um desenho. Por que ele desagradou a elite, os militares e especialmente os norte-americanos, e um exemplo que demonstre uma ação que ele tenha feito, né, que tenha desagradado esse grupo. A criação da Petrobras. A criação da Petrobras desagradou, então a gente poderia falar que Vargas era um nacionalista e impedia a entrada do capital internacional. A criação da Petrobras seria um exemplo de ação nacionalista, pois impede a entrada dos Estados Unidos da América, especialmente, né, para explorar o petróleo brasileiro. Aliás, alguns estudiosos defendem, inclusive, que o impeachment da Dilma tem a ver com isso, né? Porque depois, quando o governo Temer assumiu, a Petrobras foi fatiada e está sendo vendida para as empresas multinacionais aí, holandesa, inglesa, norte-americana, francesa. Então, o Vargas era um nacionalista e ele impedia a entrada do capital internacional. Ele achava que quem deveria explorar seriam empresas do governo. Por que Vargas é diferente de um comunista?
Ai, está tão batido isso já, né? Porque ele apoia a propriedade privada. Porque ele apoia a propriedade privada. Ele vai incentivar, inclusive, a propriedade privada, né? A industrialização do Brasil vai ser incentivada pelo Vargas. Ele que vai dar o impulso industrial no Brasil, incentivando essa produção industrial. Então, ele não é contra a propriedade privada, ele só dizia que os recursos naturais são do povo. O petróleo é do povo brasileiro. A água, a geração de energia elétrica, com a hidrelétrica, é do povo brasileiro. Né? Como que tu vai privatizar uma coisa que é de todos? Como é que tu vai privatizar a água? Um rio que gera energia, uma hidrelétrica, ou vamos pensar hoje, né? Uma usina eólica, né, de energia solar. Como é que tu vai privatizar? O sol é de todos. Como é que tu privatiza uma coisa que é de todos? Essa era a lógica do Vargas. A terceira. Em 1953, Getúlio Vargas cometeu suicídio. Que fatores históricos ajudam a entender essa saída? Eu botei históricos porque tem fatores psicológicos, né? Mas esses a gente não tem acesso. Mas que fatores históricos, o contexto em que ele vivia, né? Ajudam a entender o suicídio do Vargas. A pressão contra ele. A pressão dos opositores liberais, que queriam abrir o Brasil, a burguesia brasileira, especialmente interessada nessa abertura política e econômica do Brasil para o capital internacional, se opunha fortemente a Vargas, os liberais, de modo geral, e a acusação de ser mandante do atentado de Toneleiros, da rua de Toneleiros, né, contra Lacerda, seu principal opositor. Principal. Lacerda era um jornalista político, era o principal opositor do Vargas, que se opunha ao nacionalismo varguista. E ele sofreu um atentado e descobriram que foi o motorista do Vargas, lembra? Que atirou contra o Lacerda. Ele não morreu, tá, gente? Mas, de qualquer forma, o fato dele ter tentado matar o Lacerda acabava chegando em Vargas. Então, a pressão popular e a possível prisão, a saída que o Vargas achou foi o suicídio. Antes de ser preso, o suicídio. Eu saio como herói. Eu saio antes de ser preso, então eu saio como herói. Tem um outro presidente que, se tivesse se suicidado, sairia da mesma forma. Quem é? Temer? Não. Era adorado pelo povo, populista. O Lula? Lula? O Lula, na época que começaram as acusações contra ele, se ele tivesse se matado, ele entraria para a história como um herói, né? Por conta da saída de uma camada considerável, grande, e é dados estatísticos, não é uma coisa que eu estou pensando não, tá? Da linha de pobreza, da linha de extrema pobreza, durante o governo do Lula, a gente tem, de fato, a saída por conta do Bolsa Família, dos projetos políticos e econômicos do governo, uma saída grande da população da condição de extrema pobreza, e por conta disso ele era adorado, né? É adorado por uma parcela da população. Tanto que as críticas eram, né? Onde é que se viu agora no aeroporto a gente tem que conviver com esses pobres pegando avião, não sei o quê, porque esse grupo saiu da condição marginal da sociedade e era adorado. Quando começaram a surgir as primeiras críticas, muita gente acabou daí mudando de opinião por conta disso, se decepcionou por conta das acusações de envolvimento em crimes de corrupção. Mas se naquele momento ele tivesse se matado, ele sairia como Getúlio Vargas, sairia como um herói da história. 4.
Juscelino Kubitschek governou o Brasil entre 1955 e 1960. A saída do Vargas, veio o Café Filho, aí depois o Juscelino Kubitschek. Tinha ações nacionalistas, que os liberais criticavam, chamavam de comunista, e liberais, que os varguistas criticavam. Explique em que sentido pode ser considerado varguista e liberal. Varguista. O que ele fazia de varguismo? O Estado amplo, né? O Vargas achava que o Estado devia ser amplo, devia ser dono. Hein? Um de cada vez. Calma. Ele produzia bens de consumo? Não. Industrialização, Não. modernização. Não. O que o Estado assumiu a tarefa de fazer o quê? Se tem alguém escrevendo, eu não estou vendo, tá, gente? O Estado assumiu a tarefa de fazer o quê? De Não lembram? De construir uma infraestrutura para atrair o capital internacional. Isso quer dizer que aeroporto, porto, estrada, ferrovia eram construídas por empresas do governo. Ok? Isso é bem varguista. O governo constrói as coisas, explora as coisas. Até pouquíssimo tempo, o aeroporto de Florianópolis era do governo. Vários aeroportos no Brasil, né, eram do governo e foram vendidos agora há pouco tempo. Então, o Estado assume a tarefa de fazer isso. Então, isso é uma ação varguista. O Estado explora. O lucro do aeroporto de Florianópolis era do governo. Agora não, agora é de uma empresa holandesa. E uma ação liberal, ao contrário, o Kubitschek, para atrair essas empresas, então quer dizer que ele permitia a entrada das multinacionais no Brasil, especialmente aqui a automobilística. Tem alguém tentando entrar, peraí. Quem será? Gabriel, um pouquinho atrasado. Estão corrigindo aí? Então, liberal, ele permite a entrada das multinacionais. Isso é bem liberal, tá? Deixar que as empresas multinacionais, norte-americanas, inglesas, venham explorar a mão de obra brasileira. Ele permitia isso, especialmente a automobilística que vai se instalar no sudeste brasileiro. Por outro lado, para atrair esse capital internacional, ele construía uma infraestrutura, e o Estado assumia a tarefa de construir essa infraestrutura, e isso é uma ação varguista. Então, os liberais olham para ele fazendo essa infraestrutura e não gostam. Chamam ele de comunista. Dizem que, não, deixa que uma empresa faça. E a empresa explore o aeroporto, o porto, a estrada. Os varguistas olham para a entrada do capital internacional e dizem, seu liberal. Então, tanto um grupo quanto o outro vai acusar o JK do contrário. E o JK estava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto liberando quanto construindo essa infraestrutura. Por isso que ele tem ações varguistas e liberais. Os militares, por exemplo, viam isso aqui, e não gostavam. Os militares, que são a nata do liberalismo no Brasil, não gostavam. Posso passar para a próxima? Se não responderam, quer dizer que eu posso. Quais são as intenções com a transferência da capital do Brasil
do Rio de Janeiro para Brasília? Da Guanabara para o Distrito Federal? Tem várias. Eles queriam tirar o presidente do meio do povo. Tirar o presidente do meio do povo. Tem muita pressão popular, né, no Rio de Janeiro. O que mais? Mais alguma coisa? Mais, Stella, tu sabe? Desenvolver... Ah, pera, perdi o chat. Calma. Eu estou na outra tela, não vejo o chat. Peraí. Minuto. Aí, aqui tem, essa sala tem alunos excelentes, por que vocês não falam? Ah, o Arthur está falando. Desenvolver isso, ó. Vamos lá. Desenvolver o interior do país, levar a modernidade, a urbanidade para o interior do país e centralizar a capital. Okay? Ficar mais no meio do país para poder ter ações que interligassem as várias regiões. A capital ficava muito centrada no Sudeste, todo o desenvolvimento era no Sudeste, e isso, de certa forma, criava, e por conta disso, né, criou um desequilíbrio, né? A gente tem muitas indústrias no Sudeste, não é à toa que os paulistas acham que eles mantêm o país. E o plano de metas do JK? Ai, acho que isso até cai na prova, tá, gente? Tem uma figurinha que fala dos planos de metas. Plano de metas. O que é o tal do plano de metas? Ele queria desenvolver o Brasil 50 anos em 5 áreas. Alguém achou? Quais são as 5 áreas? Energia, transporte, indústria, alimentação e educação. Energia, transporte, indústria, alimentação e educação. Boa! Por que não deu certo esse negócio? Opa! Esqueci. Por que não acabou não dando certo? Alguém abriu o livro? Isso aparece no chat. Porque aumentou a inflação e desigualdade? É uma possibilidade de resposta. Ó. Não deu certo. Certo. Por conta da crise econômica, muitos empréstimos o JK fez para poder construir aquilo tudo lá, e isso aumentou a inflação, né? Então tem a ver com isso. E também porque nem todas as áreas ganharam o investimento que deveriam. Qual área que vocês acham que não ganhou? É sempre a que fica de baixo. Educação, por exemplo, não ganhou o investimento que deveria. Transporte não ganhou, alimentação não ganhou o investimento que deveria. Essa indústria tem assim. Então, nem todas as áreas ganharam o investimento que deveriam, né, ter ganho para poder investir e crescer por 50 anos em 5. Então, o plano de metas não deu exatamente certo como o JK queria. Mas era um plano audacioso. E para poder colocar esse plano em prática, é muito empréstimo, né, gente? Se entra muito dinheiro de fora, tem uma desvalorização do dinheiro nacional.
uma inflação. Durante o governo JK, houve uma das maiores migrações internas do Brasil. Para onde e por quê? Isso aqui vocês já responderam na aula passada, eu acho. Para onde que esse povo migrou? Que nem mais andorinhas. Para a região centro-oeste. Não. Qual é a região sudeste. São Paulo, especialmente. Opa. Especialmente São Paulo, tá? Mas para a região sudeste de modo geral. Pois foi onde se instalaram as multinacionais. As indústrias do ABC paulista, as grandes empresas internacionais que se instalaram na região sudeste vão atrair os nordestinos, por exemplo, né? Muito nordestino migrou nessa época para a região de São Paulo em busca de uma condição de vida melhor, porque lá tinha indústria que gerava emprego, que gera emprego. Aliás, muita gente até hoje, né, vai para o sudeste em busca de emprego, porque o mercado de trabalho lá é muito maior. Depois, em que sentido o JK impulsionou a eleição de Jânio Quadros? O governo JK impulsionou a eleição do Jânio Quadros, que foi governador de São Paulo, não no Rio de Janeiro, tá? Eu acho que eu falei do Rio de Janeiro na aula passada. Ele foi governador de São Paulo. Em que sentido o governo JK impulsionou a eleição de Jânio Quadros? Por que o plano do JK não deu certo? Não deu certo porque não teve investimento em todas as áreas. Por causa da... Basicamente, olá, Arthur, é isso mesmo. Por causa da... que palavra que eu vou usar? Acho que sabe. Por causa das denúncias de corrupção do governo JK. A campanha de Jânio foi toda em cima dessa questão. Tá? Como o JK construiu muita coisa, muita infraestrutura para atrair as multinacionais, com capital internacional, que entrou muito dinheiro, o Brasil se endividou muito nesse período, não mais do que no período militar. Tá? O período militar foi a maior dívida externa do Brasil. Mas o JK pegou muito empréstimo para construir essa infraestrutura, então gerou muita corrupção, e a campanha do Jânio foi toda explorando essa corrupção do governo anterior. A eleição do Jânio é muito parecida com a eleição do Bolsonaro, né? O marketing político, toda a campanha feita em cima do governo anterior, das denúncias de corrupção do governo anterior, muito parecido, muito próximo. A ideia de um cara bem popular, um povão, eu acho muito próximo. Então é simples a resposta. Ó. Corrupção do governo JK, as denúncias de corrupção levaram à eleição de Jânio Quadros. De que forma o marketing político de Jânio Quadros construiu sua campanha e com que intenções? Acabei de falar, né? Jânio aparecia como uma pessoa comum, todo desleixado, como pão com mortadela, casco, etc. E para ganhar o eleitorado mais popular, que via nele a saída para o fim da corrupção. A história se repete. O Jânio aparecia como uma pessoa comum para ganhar o eleitorado mais popular, que via nele a saída para o fim da corrupção. Por isso que ele era associado, e todo o marketing político era para mostrar que ele era uma pessoa comum, uma pessoa do povo.
Jânio cometeu um blefe e acabou se dando mal. Explica a situação que levou à sua renúncia. Quem conseguiu explicar isso? Ai, vocês estão tão quietinhos, vocês falam que a aula é devagar. Ele ameaçou a Câmara que iria sair do governo e eles disseram que ele podia sair. Então ele teve que renunciar. Renúncia ao Congresso, vírgula, caso não lhe dessem mais poder governar com decreto, né? Ó, vou botar aqui, ó, governar com decretos, sem aprovação do Congresso, né? Renúncia. A renúncia ao Congresso, caso não lhe desse mais poder, e o Congresso aceitou. Então foi um blefe. Ele achou que o Congresso ia ficar com medo, né? Porque o João Goulart, estava na China. Inclusive, ele manda o Jango para a China, mas depois ele manda a carta para o Congresso. E daí ele achou que os parlamentares iam ficar com medo de o Jango assumir. O Jango está na China, o Jango é comunista. Imagina, está na China. Ele que mandou o Jango para a China. Para reatar relações diplomáticas com a China, ele mandou o Jango para lá. E manda a carta de renúncia para o Congresso. Foi um blefe, porque ele achou que o Congresso ia dar mais poder para ele, o Congresso não deu poder nenhum, e ele teve que sair. Ele governou 7 meses. Exatamente, 7 meses, não 9. 9 meses é uma gravidez, nem deu tempo de nascer. Que estratégia o Congresso... Oi? Volta um pouco ali na 10, por favor. Volto. Ai, ai. Valeu. Que estratégia o Congresso brasileiro usou para evitar o governo de João Goulart? Para que o João Goulart não governasse, o que o Congresso brasileiro fez? Gente, teoricamente, o vice tem o direito de assumir a presidência. É lei. Mas eles mudaram a lei para que o Jango não governasse. O que eles fizeram na lei? Arthur, tu sabe essa, hein, meu? Bruno, Stella, Tiago, Giovanni. Como assim? Ele botou um parlamento? É um outro nome, parecido. Ai, meu Deus. Aqui. Eles mudam a lei e transformam o Brasil numa é bem popular, mas tudo bem, né? Numa república parlamentarista. Ou seja, o Jango era o chefe de Estado, mas não o chefe de governo, que era exercido por um primeiro-ministro escolhido na Alemanha, na Rússia. Tem um presidente e tem um primeiro-ministro. Na Itália, né? O presidente, na prática, não manda. Quem manda é o primeiro-ministro. O presidente é só um chefe de Estado. Ele assina pelo Brasil, ele representa o Brasil nos congressos internacionais, vai para a ONU fazer discurso. Então, ó, eles mudam a lei. E o Brasil deixa de ser uma república presidencialista e passa a ser uma república parlamentarista. E quem manda é o primeiro-ministro. Isso para que o Jango não governasse. Alguém ficou com dúvida nessa? Não entendeu? Posso passar para a próxima? Olha. Pode. Como explicar historicamente o golpe militar de 1964 e a derrubada do governo Jango? Se o Jango não mandava, se o Brasil era uma república parlamentarista,
Por que o Jango sofreu o golpe de 1964? Esse foi o único que eu não entendi muito bem. E aí? Como é que é? Alguém respondeu? O Arthur respondeu aqui no chat que era porque os Estados Unidos queriam prevenir o comunismo no Brasil. Contra o comunismo. Então, olha só, vou botar aqui, ó. Em 1963, um plebiscito voltou à República Presidencialista, Arthur. O Brasil voltou a ser uma república presidencialista. Ou seja, Jango voltou a governar e começou a fazer uma série de medidas nacionalistas, impedir a entrada de capital internacional, diminuir a quantidade de dinheiro que pode levar embora para o seu país de origem, né? Uma série de medidas nacionalistas e reforma de base. Povão, por exemplo, reforma agrária, uma reforma de base, é bem para o povão, a base da sociedade. Temendo um governo, vou botar entre aspas, comunista, porque o Jango dizia que ele não era comunista, mas eles estavam acusando o Jango de comunismo, temendo um governo comunista, militares, a burguesia e os Estados Unidos tomam o poder no Brasil. Okay? Derrubam o presidente Jango, que foge, né, do Brasil, e tomam o poder. Daí começa o regime militar, que a gente vai ver a partir da próxima semana como que foi esse período da ditadura militar. Dúvidas? Não, eu tive dúvida na 12. A 12? Não entendeu a 12? Não, agora eu entendi, mas antes eu não tinha entendido. Então, ó, era uma república parlamentarista, voltou a ser presidencialista, porque o povo, toda mudança como essa precisa da aprovação do povo, tá, gente? Quando eu tinha a idade de vocês, eu acho. Quando eu tinha a idade de vocês, teve um plebiscito. E daí o povo podia escolher se o Brasil voltava a ser uma monarquia, se ia ser uma monarquia parlamentarista, se ia ter primeiro-ministro e rei, né? Ou se ia ter só rei, se ia ser uma república parlamentarista ou uma república presidencialista. Quando eu tinha a idade de vocês, o povo teve que ir para a urna para escolher qual seria o regime político do Brasil. O Brasil continuou sendo uma república presidencialista. Até hoje né? O presidente do Brasil é, ao mesmo tempo, chefe de Estado e chefe de governo. Ele representa o Brasil, olha, foi para a ONU fazer um discurso agora, e ele governa o Brasil. Ó, o Luizinho está fazendo campanha aqui embaixo. Já perdeu meu voto. Está atrapalhando a minha aula. Bom, dito isto, e combinado que na próxima aula a gente tem prova, então eu penso que está tudo certo. A gente se vê na sexta-feira. Estudem, por favor, para ir bem nessa prova. Ok? Tchau, galera. Boa semana para vocês. Até sexta-feira. Tchau, André. Tchau. Boa semana.